E aí pessoal, tranquilo? Mais uma vez aqui nosso quarto tutorial aí de introdução ao LaTeX. No terceiro tutorial eu falei para vocês a respeito de como vocês produzirem listas itemizadas, né? E faltou um tópico lá que eu queria comentar brevemente aqui antes de começar o tópico de hoje. Hoje nós vamos falar de construção de tabelas, como que nós podemos construir as tabelas no LaTeX. Mas deixa eu só voltar naquele tópico lá e mostrar mais um caso que eu acabei esquecendo de falar naquela aula anterior, que é a questão das listas descritivas, né? Bem rapidinho eu vou mostrar para vocês. Vocês podem produzir listas descritivas também da seguinte forma, né? Com essa característica aqui, né? Vocês podem ir pelo comando description, né? Você vem aqui, abra um documento, né? Salve no local que você vai conseguir encontrar depois, utilize o nosso preâmbulo básico, e aí dentro do ambiente Begin e End Document, vamos lá copiar e colar isso aqui. Bem, Begin Description, né? E End Description. Bem, veja que assim como eu mostrei nos exemplos anteriores para vocês, a separação é pelo barra item, né? Cada novo elemento você vem pelo barra item. Então aqui eu coloquei barra item, né, A1, esse é o primeiro, barra item A2, o segundo, barra item A3 para o terceiro, certo? Então vamos compilar para ver como é que vai ficar. Vamos ver. Aí, ó, um outro modelo para a gente estar criando nossas listas, né? Então, um último tópico aí para aquela última aula lá, aula 3, que a gente estava aprendendo a fazer listas itemizadas, certo? Essa aqui é uma outra forma que vocês poderiam estar fazendo aí também. Então, beleza. Então, vamos para a aula de hoje. Então, um dos tópicos mais importantes do TeX é uma coisa muito útil, é a gente aprender a fazer as tabelas, né? Como poder produzir essas tabelas aí no TeX. Bem, as tabelas no TeX nós temos duas opções de produção de tabela, que é pelo ambiente tabular e pelo ambiente table, certo? Tem esses dois ambientes aqui. E qual que será a diferença? Bem, o item 2, que no caso é o table, o ambiente table, ele permite criar uma tabela que pode ser referenciada com legenda se desejado. Então quer dizer que se você quiser construir uma tabela que você vai precisar colocar uma legenda nela, você vai ter que usar o Begin Table. É possível fazer também no ambiente tabular, algo semelhante, mas basicamente essa é a separação, assim. Certo? Então vamos ver um exemplo de cada um. Então vamos. O formato do comando tabular vai ser na seguinte estrutura. Bem, begin tabular, né? End tabular. Aqui vai vir a palavra tabular mesmo. E aqui em formato, geralmente vai vir umas letrinhas aqui para referenciar a questão do quantidade de linhas, certo? E colunas da sua tabela. E aí, os itens serão separados pela letrinha E, por essa letrinha E aqui, certo? Tem ela no teclado aí. Então, a letra E, aqui seria o primeiro elemento da primeira coluna, E, segundo elemento, separou E e assim por diante. Você vai colocando o E aí, o barra barra, pula a linha, né? Ele segue para a próxima linha, certo? E assim por diante. Você vai usando barra barra até chegar a quantidade de linhas que você quiser, lembrando sempre de separar aqui, ó, pelo Ezinho. Então vamos ver um exemplo aí. Ó, tabular. Vamos construir essa tabelinha aqui, certo? Então vocês entram aí com o Begin tabular e esse código aqui, né? Esse comando aqui que vai ser associado, esse Czinho ele significa centralizado. Então tudo que tiver aqui nessa célula
vai ficar centralizada. É possível você colocar para a esquerda, para a direita, né, com L e com R. Se você colocar L e R esquerda e direita, né, então basicamente assim, eu acho que o mais útil é aprender utilizando o C mesmo, que é centralizado, que é o que fica melhor para todos os casos, né? Mas vocês podem estar tentando fazer aí, trocando essa letra C por L ou por R, certo? Para ficar na esquerda e na direita. Então vamos usar aqui com o Czinho, que é tudo centralizado, certo? Então vou copiar aqui, vamos vir aqui para o nosso text. Bem, então começa, né? Begin tabular, né? Esse Czinho, ele está dizendo que o que tiver na primeira célula vai ser centralizado, né? Na primeira coluna e na segunda também. Essa barrinha, como se fosse um módulo aqui, ele vai separar, ele vai falar que na primeira linha, primeira coluna, vai ter uma linha vertical, né, antes e depois deste elemento. E os elementos que estiverem na segunda coluna, já vai existir uma barra anterior, você vai acrescentar uma barra na frente, né? É como se você estivesse indicando ele para desenhar essas barrinhas verticais aí, certo? O H-line, ele vai produzir a linha horizontal, certo? Então aqui você está dizendo para ele que você quer uma linha horizontal. Primeira coisa da sua tabela, produzir duas linhas verticais e produzir uma linha horizontal e na sequência colocar o X, letra X, na primeiro elemento, separei, né? Então na primeira coluna vai estar o X, separei, na segunda coluna vai estar f de x igual a x ao quadrado. Sempre como se tratando de fórmula matemática, eu coloco o cifrão. Barra, barra, para pular linha. E na próxima linha, eu coloquei H-line, H-line. Bem, se H-line sozinho produz uma linha vertical, ou desculpa, horizontal, H-line duas vezes vai produzir duas linhas, certo? Isso aqui vai estar produzindo duas linhas. Vou até postar um comentário aqui, ó. Vocês podem inserir comentários no texto pelo símbolo da porcentagem. Então, isso aqui, duas linhas, certo? Duas linhazinhas paralelas. Já vou mostrar para vocês a diferença. Bem, após essas duas linhazinhas, na sequência abaixo do x vai vir o menos 2, né? O menos 1, o 0, 1 e 2. Isso aqui seria a primeira coluna. Na segunda coluna, são os elementos que estão separados depois do e aqui, pelo e. Então, vai ser, abaixo do f de x igual a x ao quadrado, vai ter o 4, aí H-line, que é para produzir uma linha, o número 1, 0, 1 e 4. Os H-lines aqui são para produzir as linhas abaixo de cada coluna dessa, né? Ou seja, abaixo de cada linha, né? Então, vamos compilar para ver, né? Aí fecha end tabular. Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Opa, beleza. Viram? X, f de x igual a x ao quadrado, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 4, 1, 0, 1, 4. Olha lá, lembra onde eu falei que estava H-line, H-line? Ele produziu essas duas linhazinhas aqui, ó. Certo? Se você não quiser, basta colocar uma H-line só. Então aqui, ó, se eu apagar esse H-line, vamos compilar novamente, vocês vão ver que vai ter sumido aqui, não vai ter duas linhazinhas paralelas, mas aqui não. Viu? Beleza? Viram a diferença aí? Ah, Vinícius, se eu quisesse colocar duas linhas, mas não no sentido vertical, no sentido horizontal, aqui e aqui, ou aqui. Bem, para fazer isso é só vocês acrescentarem uma barrinha invertida aqui, ó. Então, por exemplo, se eu colocar uma barrinha invertida aqui, certo? Colocando uma barrinha invertida, deixa eu procurar aqui, achei, certo? Ó, veja que eu separei, né? Esse elemento aqui, esse Czinho, ele está com a sua
fechado à esquerda e à direita, e para o próximo elemento ele também está fechado à direita e à esquerda aqui. Então vamos ver. Pronto, produzimos uma linhazinha ali no sentido vertical, beleza? Então essa é a ideia aí para estar produzindo o nosso primeiro exemplo aí de tabelinha, beleza? Vamos lá, vamos para o próximo. Bem, produzimos esse modelo aqui. O próximo já é um pouco mais elaborado, já seria uma tabelinha nesse sentido aqui, ó. Uma tabelinha com um texto dentro, certo? Com 3 linhas e 3 colunas. Bem, o comando é o mesmo, tabular. Aí, o que nós vamos acrescentar aqui? Nós já vamos predefinir o tamanho da linha e da coluna, certo? Eu já estou predefinindo aqui, na verdade, o tamanho, na verdade seria o espaçamento, né? O espaçamento entre essas células, né? Veja que aqui eu coloquei 2 centímetros e 3,5, em que eu já estou limitando esse comprimento aqui, ó, dessa célula e essa célula. Essa está maior, né? 3,5, e essa aqui 2, certo? Estou limitando esse tamanho aí. O restante é basicamente a mesma coisa que nós já vimos no exemplo anterior. Então vou tentar produzir isso aqui lá. Vamos lá. Copiei aqui. Vamos apagar esse. Colei. Bem, olha só. Então, begin tabular, coloquei o módulo no C aqui. Aí eu coloquei P, né? E aqui entre eu coloquei 2 centímetros, né? Barra novamente. E aí coloquei P 3,5 centímetros, fechei, tá? Isso aqui eu vou estar acrescentando, então vou estar falando para o text o comprimento da célula que eu quero. Beleza, H-line para produzir a linha, né? A linha horizontal. Item 1, separei. Aqui é o segundo item, né? Que eu vou escrever na minha tabela. Aqui seria o terceiro item, eu posso até trazer para cá, ó. Terceiro, para ficar melhor para vocês visualizarem. Aqui, ó. Certo? Então, a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna vem até aqui. E assim sucessivamente para as outras linhas. Vocês devem estar estranhando essa acentuação aqui, né? Na verdade, isso aqui é a acentuação básica do text, né? Lembra que eu falei lá na primeira videoaula lá, que no caso seria a videoaula 2, né? A respeito do ambiente input tank, do pacote input tank, que ele aceita a acentuação do teclado. Bem, aqui colocando barra, né, invertido, e isso aqui seria lá do aspas, né, um tracinho daquele. E o E eu vou estar produzindo a letra E, a acentuação nele, mas aqui vocês podem colocar a letra E normal mesmo, que ele vai aceitar, porque lá em cima no nosso pacote já tem o barra input tank, o input tank lá, né, que é esse aqui, né, input tank tal, font tank. Então, tendo esse código aqui não precisa, é porque naquele modelo ali ele já está colocando o caso mais geral. No caso aqui do 3, ou da letra 3, da palavra 3, aliás, para se escrever aqui o acento circunflexo, barra invertido, circunflexo e o E, né? Tem alguns lugares que até sugere colocar assim, ó, certo? É a mesma coisa, certo? Vamos lá então, ver a cara da nossa tabela, ver se deu tudo ok. Aí, tá aí a nossa tabelinha. Beleza? 3 linhas, 3 colunas, certo? Com texto dentro. Veja que aqui o texto ficou... Sim, não ficou um espaçamento legal, né? Sim, poderia ter sido maior esse espaçamento. Vamos colocar aqui, sei lá, 3. Vamos ver como é que vai ficar. Vou mudar aqui. Ó, já ficou melhor. Já aumentou o comprimento aqui dessa segunda coluna, que era aquela que estava bem espremidinha, né? E essa aqui, ela merecia um comprimento um pouco maior, né? Poderia ter colocado 4. Vou pôr 4 aqui. Acho que vai ficar legal 4. Isso, beleza, ótimo.
poderia colocar mais ainda, aí é o tanto que vocês precisarem, certo? Não tem. Aí vocês perguntam para mim, para que isso? Na verdade, veja pessoal, que aqui eu não mexi em nada, eu não falei para o LaTeX qual que seria o comprimento desse elemento aqui. Então, se você colocar um texto grande aqui, o LaTeX vai esticar de acordo com esse texto e não vai quebrar a linha. Quando você especifica para o LaTeX que você quer um comprimento só de 3 centímetros para aquela célula, ele vai deixar só 3 centímetros e com o restante da palavra ele vai jogar para baixo, para a próxima linha, certo? Então essa é a utilidade de fazer isso aqui, porque às vezes você quer uma tabela, mas você não quer uma tabela muito comprida, muito espaçada, você quer uma tabela mais estreitinha. Mesmo que ele aumente sua altura, né? Ela aumente o seu comprimento vertical, mas você precisa disso. Então esse comando seria útil para esse caso. Beleza? Então ok, vamos para a nossa próxima etapa aí. Nossa próxima etapa é um exemplo, certo? Aqui, né, para produzir essa tabelinha aqui, ó, certo? Essa tabelinha aqui, veja que ela está com um caption aqui, uma referência, certo? Está com um título nela aqui, certo? Como que você vai fazer isso? Lembra que eu falei aquela hora que a gente ia utilizar o table, né? O table é que serve para isso. Se você for continuar usando lá esse outro comando que a gente estava usando, o tabular, para você produzir isso aqui é muito mais complicado. Você vai ter que forçar a barra para tentar produzir algo aqui embaixo para colocar na referência. Então, se for precisar de referência, eu uso o table mesmo, certo? Então, vamos ver como que nós vamos poder produzir isso aí. Antes, deixa eu só fazer um breve comentário aqui. Veja que aqui começa com begin table e aqui tem umas letrinhas. O que são essas letrinhas? Na verdade, essas letrinhas aqui servem para dizer que você quer o texto aqui ou no topo, né? O H é de here, né, do inglês. Aqui esse T significa do topo da página e aqui esse Bzinho, se eu não estiver enganado, ele coloca embaixo, certo? Veja aqui um exemplo, ó. Por exemplo, se você especificar /begin table TB, o LaTeX tentará colocar a tabela no topo da página. Se não couber ao final da página, no final da página, se ainda não couber, nas páginas subsequentes, certo? Então ele vai fazendo tentativas aí para encaixar a sua tabela, né? Melhor posicionamento para a sua tabela. Eu, em geral, deixo o HTB mesmo, porque o LaTeX tem autonomia de buscar o melhor posicionamento para a tabela. Isso, em geral, eu uso o HTB mesmo. Ele geralmente deixa ela bonitinha, centralizada lá e tal, e abaixo do seu texto, certo? Mesmo você colocando no HTB. Se você colocar só o T, seria no topo, mas HTB ele vai procurando, né? Vai buscando. Então, como eu coloquei aqui o H, eu vou querer exatamente nesse lugar. Aí, se não der certo, o LaTeX vai buscar, né, novas opções, que seria o topo e a parte de baixo, a base, né? E aí, o centering, né, que é para centralizar, né, eu quero essa tabela centralizada na página. /large, né, para a questão do texto mesmo. O begin tabular, né? O /large aqui é para que a fonte aqui dentro fique com um comprimento um pouco maior, né? E aí o begin tabular, ó, veja que aqui eu tenho C, né? Aqueles mesmos Czinhos que nós utilizávamos no outro comando. Aqui funciona no mesmo esquema. Veja que esse C está separado, ele vai produzir, né, // aqui, duas barrinhas paralelas. Se a gente tirasse esse elemento aqui, aí não teria esse vãozinho aqui. Então, beleza. Hline, né? Veja que aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que então cada C desse está associado à quantidade de colunas que você vai precisar na sua tabela, né? Certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, você só especifica a quantidade de colunas, porque a quantidade de linhas, é só você, por exemplo, se você quisesse 5 por 4,
você veria e é só apagar uma H-line desse aqui, ó, apagar uma linha dessa aqui, tá? Vai dar um errinho lá, mas não tem problema, ele funciona. Você só apaga uma linha dessa e aí ficaria apenas 4 linhas e 5 colunas, ele faz uma matriz 5x4 normalmente. Então, beleza, H-line, separa os elementos pelo E, H-line vai fazer a linhazinha, fecha em tabular. Esse caption aqui é para você escrever o que vai vir aqui embaixo, certo? Então aqui eu coloquei adição em mat Z4, underline é para fazer o subscrito aqui. E aí o Z fazer os inteiros, mas se você colocar só a letra Z, vai ficar um Z comum. E para ficar esse Z bonitinho que a gente usa aí, você tem que colocar mat, né, M-A-T-H-B-B. E entre chaves você coloca a letra que você quiser, né, para os reais, para os complexos, o que você quiser é só trocar aqui. E o label é para você, por exemplo, se você está escrevendo seu texto, lá na frente você vai fazer referência a essa tabela, vai colocar lá, segundo a tabela tal. Então você vai precisar desse label, porque lá na frente você vai usar um outro comando e escrever exatamente isso que está aqui dentro para chamar essa tabela lá na frente, fazer referência a ela. Aqui você pode escrever o que você quiser, aqui dentro do label você escreve o que você quiser, alguma coisa fácil para você lembrar lá na frente, para você copiar lá na frente. Não tem problema aqui não, escreve o que quiser, no caption é o que vai aparecer aqui embaixo, e aí end table finaliza nossa tabela. Vamos lá produzir. Então vem aqui, vou copiar, e aqui, beleza, veja que está tudo ok aqui, né? Então vamos rodar. Vamos ver como vai ficar. Pronto, tá aí nossa tabelinha, certo? Então, beleza, ó, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, adição em Z4, tabela 1. Veja que o LaTeX, ele mesmo já enumera as tabelas. Então, à medida que você vai colocando uma tabela e a próxima, você não precisa escrever tabela 1, tabela 2. O próprio LaTeX já reconhece qual é a numeração dessa tabela. Basta apenas trocar aqui o caption, né? Então, por exemplo, se eu fosse escrever uma outra, fizesse uma outra tabela aqui, ó, copiei e colei, né, a mesma tabela. Vamos lá, aqui, ó, coloquei as duas, né, coloquei a primeira tabela aqui, né, e a segunda tabela. Vamos alterar aqui, vamos tirar esse mais, vamos colocar um número aqui, 78, só para vocês identificarem. Então vamos lá ver como que vai ficar a cara. Bem, tá abrindo aí, então beleza, nossa segunda tabela aqui, 78. Então veja que o Tex ele já identificou, falou, não, essa é a tabela 1, essa é a tabela 2. Ele mesmo já vai enumerando à medida que você vai acrescentando as tabelas. Veja que a tabela está centralizada, as duas estão centralizadas, certo? Por causa daquele comando centering, né, begin, quer ver? Por causa desse comando aqui, ó, centering. Esse carinha aqui, certo? Beleza, galera? Então ficamos aí com mais essa videoaula. Espero que vocês assinem lá o meu canal no YouTube lá. Inscrevam-se lá para você receber todas as novidades das videoaulas e escrevam no blog lá também. Todas as postagens que eu colocar lá vocês vão receber no e-mail. Lá no blog tem um campo que vocês podem ir até lá e preencher, e tudo quanto é novidade vocês vão receber. Concursos, tudo relacionado à matemática, videoaulas que eu puder que eu vou estar achando e vou estar postando lá. E futuramente as minhas próprias videoaulas também, né, na parte aí de cálculo, equações diferenciais, etc. Vou estar lançando as videoaulas aí em breve. Aguardem. Então valeu, pessoal, até a próxima videoaula.